ser mãe e continuar a vida. Como que é isso? Como que a gente volta do ponto que a gente parou? Eu acho que a gente nunca volta, eu acho que a gente muda, se transforma. E isso é difícil muitas vezes, como uma pessoa, um ser individual, né? Um único ser. Eu acho que assim, meu maior desafio como mãe, na maternidade, é quando a vida começa a continuar, a andar. A criança começa a crescer e você acha que as coisas vão voltar da onde você pausou, mas na verdade não volta, né? E às vezes a gente fica perdida nisso. Mas quando a gente muda a perspectiva, a gente muda o nosso olhar, a gente vê que a gente está mudando e se transformando em uma pessoa muito melhor. Eu acho que desde criança eu sempre quis ser mãe. Sempre foi aquela criança que brincava de boneca, que sonhava em ter uma família. E com o tempo vai passando, né, e a gente vai ouvindo frases, né, que foi muito falada na nossa geração quando criança, como você precisa estudar, ter uma profissão para ser alguém na vida, né? E não como se você não estudasse, você não ia se tornar ninguém na vida, né? Eu acho que isso vai enraizando no nosso coração, na nossa mente, né? Então eu fui andando com a minha vida pensando em uma vida profissional. Ainda, graças a Deus, escolhi uma profissão que eu amo, que eu gosto, que eu me encontrei. E fui buscando ali, né? Fui galgando novos passos. E as coisas foram acontecendo de uma forma muito boa, né? Lógico, com seus desafios, com suas dificuldades. Né? Então, eu e meu esposo, a gente casou, a gente conseguiu curtir nosso casamento. E a gente planejou ter um filho, né? Então, no ano que a gente planejou, que as coisas estavam acontecendo, né? Teve a pandemia. Então, a gente já começa a ver aí que foge do controle as coisas, né? Como a gente planeja, nem tudo é da forma que a gente quer, perfeitamente. Meu nome é Mariana, sou esposa do Diogo, mãe da Serena, de 3 anos, e também sou arquiteta e urbanista nas horas vagas. Como eu estava contando, tudo estava correndo de uma forma que eu estava imaginando, né? Então, chegou 2020, a gente estava planejando em ter nosso primeiro filho e as coisas estavam fluindo, estava acontecendo e teve a pandemia. E a gente ficou naquela dúvida, né, se seria filho ou não, se a gente esperava. Naquele mesmo momento, eu fui desligada da empresa que eu estava trabalhando, fiquei 7 anos lá trabalhando. E tudo aconteceu de uma forma muito, muito certa, muito da forma que imaginei, porque quando eu já trabalhava na empresa, eu pensava, nossa, como que eu vou maternar da forma que eu gostaria de maternar, né? Como eu vou estar mais presente na vida da minha filha, dos meus filhos. Então, a minha profissão, eu consigo trabalhar de forma autônoma. Então, eu já imaginava, já planejava em largar um emprego, assim, numa empresa, no mundo corporativo, para poder ter mais tempo, ter essa flexibilidade com a criação dos meus filhos, que era uma forma que eu gostaria de fazer, tá? Então, as coisas aconteceram, foram indo, eu até consegui alguns projetos em 2020, logo que eu saí da empresa, mesmo com a pandemia. Mas a gente fica insegura, né? Porque a gente trabalha o tempo todo numa empresa, tem aquela coisa muito certinha. Empreender não é uma coisa fácil, também é um grande desafio. E eu tive algumas propostas de trabalho nesse tempo, até mesmo para ganhar mais do que eu ganhava. E foi no mesmo tempo, no mesmo período que eu descobri a minha gravidez, né? Então, eu neguei esses trabalhos que muitas vezes eram sonho, uma parte minha também, né? Dos meus sonhos, das minhas conquistas profissionais. Para eu poder ter a minha filha, para eu poder maternar da forma que eu gostaria de maternar. E continuei, persisti ali em trabalhar de uma forma mais, assim, devagar, né? De uma forma mais flexível, para poder estar presente na vida dela. Em 2021, né, ela nasceu e as coisas também foram caminhando, assim, de uma forma bem, né, bem devagar, bem lenta, tal. Mas quando chega algum momento, né, que ela começa a crescer, começa a ir para a escola, a gente se cobra de fazer mais, né, porque o mundo cobra a gente de fazer mais. E isso começa a dar uma dúvida na nossa cabeça, né, tipo, nossa, eu vou largar minha filha na escola o dia inteiro, vou trabalhar, ou nossa, eu preciso trabalhar para ser alguém na vida, enfim, né? Coisas que a gente muitas vezes pensa e se cobra, mas aí a gente percebe que o trabalho maravilhoso que a gente está fazendo é estar em casa, é cuidando do nosso lar. E é outra coisa que eu descobri que é prazeroso também, é estar dentro da minha casa, cuidando de todas as coisas que precisam ser cuidadas enquanto meu esposo está lá trabalhando, está fora. E eu tô próxima da minha filha também, né? Eu acho que isso é a maior dificuldade, porque você fica, né, pensando que você não pode ter um ou não pode ter outro.
E às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? E eu sei que aos poucos as coisas vão melhorando, né? A gente acredita nisso, que as coisas realmente vão melhorando, como muitas mães dizem, calma, as coisas vão melhorando, as coisas vão se encaixando, vão entrando no lugar. Então, assim, hoje eu vejo que esse é o maior desafio, é essas duas, né? Essa ambiguidade, né? De temas, né? Que a gente trata, né? Vida profissional, vida de mãe, vida de dona de casa, essas importâncias que a gente se cobra, né? Eu imaginava, assim, que as coisas iam ser que as coisas iam acontecer de uma outra forma, assim, sabe? Assim, por mais que eu planejei, por mais que as coisas foram acontecendo realmente como eu imaginei, como eu sonhei, né? Tipo, de sair do corporativo para trabalhar de forma autônoma e ter esse tempo mais flexível, né? Então, só que eu achei que quando ela tivesse 2 anos, as coisas estariam fluindo muito, muito melhor. Mas aí a gente percebe que a gente não tem controle, né? De nada. A gente planeja lá o nosso dia, tá? Vai acontecer isso. Aí a criança simplesmente dá birra, começa a chorar pra ir pra escola, aquele away. Isso já, tipo assim, já acaba com o seu dia, né? Não acaba, mas o seu emocional fica um pouco abalado. Então parece que pra você continuar fazendo as coisas, né? Você tem essas dificuldades. Então, eu acho que isso foi uma quebra, né, de paradigma, né? Que a gente não tem o controle de tudo, né? Que as coisas... Só que ao mesmo tempo, quando eu paro, olho e vejo, eu vejo que as coisas estão acontecendo. Então, sabe, eu tô vivendo o sonho da minha vida, que é ser mãe. E ao mesmo tempo eu tô conseguindo trabalhar e fazer as coisas que eu gosto também, né? Não de uma forma que a sociedade pede, né? Ser profissional de sucesso, enfim. Mas eu tenho sucesso, né? Se a gente parar pra pensar, nossa, onde a gente tem sucesso? A gente tem sucesso estando dentro de casa também. Mas o que mudou, acho que é isso, assim, é a correria do dia a dia, aquela coisa de tá tudo muito atropelado, parece, né? A falta de liberdade, né? Porque hoje, se eu tenho uma reunião, eu tenho que, né? Se ela não tá na escola, eu tenho que ligar pra minha sogra ou pro meu pai, ver, e aí, alguém pode me ajudar? Então, hoje, eu não posso simplesmente sair, né? E, tipo, eu tenho uma criança pequena que depende de mim, né? Eu sei que meu esposo tá do outro lado ali, trabalhando, fazendo acontecer. Então, eu sou também esse apoio. Então, assim, eu acho que isso foi o que mais mudou, assim, né? Essa questão da rotina. Porque o dia tem 24 horas. Tem 24 horas pra mim, tem 24 horas pra todo mundo, né? Só que é diferente quando você é mãe, quando você tá em casa. É uma outra grande demanda que você tem que agregar, né? E você tentar conciliar esses dois, assim, não é fácil, não é uma tarefa fácil. E essa parte é muito intensa. Às vezes eu prefiro 1000 vezes acordar de madrugada. Porque aquele tempo do recém-nascido, parece que eu tava mais preparada, assim. É que eu falei, tipo, ali parece que você realmente tira esse tempo pra você, sabe? Tá ali. Só que na hora que a vida continua. As pessoas às vezes também estão ali te ajudando no começo e depois, não, normal, né? A vida continua, né? As empresas às vezes vai fazer uma entrevista, tipo, não, mas ela já ouviu gente, mas ela tava com uma vez fiz uma entrevista, ela tava com quase 1 ano, e aí eu tava falando de como foi minha trajetória e tal. Porque a gente fica com dúvida, né? Se vai voltar pro mercado de trabalho, se a gente continua. A gente fica nessas dúvidas, né? A gente fica fluindo aqui, né? Nossa mente. E ela falou, não, mas ela já tá grande já. Ela tá com quase 1 ano, ela já tá super grande. Ela vai pra escola sozinha, ela come sozinha, ela vai no médico sozinha. Então as pessoas, elas não olham. Então, assim, é como se todo mundo estivesse continuando, andando com a vida, e você fala, não, a minha vida ainda não tá andando. Tipo, você não continua andando da mesma forma. Porque cada fase, pelo que eu tô vendo, tem seus desafios, né? E a criança precisa ainda desse cuidado, assim. Eu acho que... Eu ouvi um podcast que uma pessoa... Eu não lembro nem qual era. Ela falou assim... Gente, todo mundo se preocupa com a primeira infância, mas a adolescência também é um período importante para o seu filho. Tipo, você precisa também entender isso. Ele não é um adulto ainda. Ele precisa também do pai e da mãe dele ali próximo, muitos hormônios, muita coisa acontecendo. Então, eu acho que a gente sempre vai ser mãe, né? Então, eu acho que a nossa vida nunca vai voltar daquele ponto, sabe? Mas a gente vai mudar, a gente vai se transformar em outras coisas. E são transformações boas também, né? Às vezes a gente não enxerga naquele momento, mas às vezes quando a gente olha pra trás e fala, nossa, que legal que eu vivi isso. Nossa, olha só o que eu consegui fazer no meu dia, quanta coisa eu consegui fazer, como Deus me capacitou. Para você, mãe, né, ou de segunda viagem, ou uma pessoa que ainda planeja ter filho, assim como eu, né, já olhava ali aquele cenário e pensava, nossa, como eu vou trabalhar no mundo corporativo e cuidar do meu filho, né, e ter uma maternidade mais próxima. Eu falo para você que é possível, né, é difícil, tem os seus desafios, mas
tem, mas é possível. E se você e seu companheiro, sua esposa estiverem alinhados, né? Eu sei que realidades são diferentes uma da outra, né? Família uma da outra, mas se você tem esse sonho de ser mãe e tá próxima do seu filho, e você sabe que você saindo para trabalhar, indo numa empresa, isso não vai ser possível, a forma que você quer maternar, se planeja, pensa como você vai fazer que dá certo. As coisas não vão sair assim do nada, né? Até para um empresário que não tem filhos, sai do nada, né? Essas pessoas, empreendedores famosos, eles sempre falaram que teve uma jornada, né? Mas dá certo, eu tenho certeza que Deus capacita você, né, a conseguir realizar o seu sonho de ser mãe, né? Não só o seu sonho, mas a sua responsabilidade, porque você tá criando um ser humano, né? Um futuro médico, um futuro presidente, né? As pessoas às vezes não enxergam isso. E você também não precisa abrir mão de quem você é, porque às vezes você se realiza só sendo dona de casa, cuidando da sua família, e tá tudo bem. Você é uma pessoa também, né? Porque você não tem uma profissão, exerce a sua profissão, que você não é ninguém. Você é sim, você é uma pessoa que tá fazendo um papel muito importante, não só para sua família, mas para a sociedade. Mas você que se realiza fazendo outras coisas, né? Como eu me realizo, né? Trabalhando com o que eu trabalho. Você tá ali trabalhando, fazendo aquela coisa que você gosta, mas você tá ali exercendo o seu papel de mãe da forma que você quer, da forma que você gostaria de ser, que é muito importante, tem um super valor. Pensa que isso é um grande valor também. A mãe é uma profissão e a casa é a empresa, né? Você é o CEO dessa casa. E eu tenho a agradecer, é um prazer estar aqui hoje, podendo contar um pouquinho da minha história, para poder passar aí no Mamãe Pode, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso e vai falar com muitos corações. Essa aqui é minha pequenininha, que já tá uma moça. A pessoa que transforma a minha vida todos os dias. Depois vai olhar pra cor da criança e chorar quase, né? Ficar emocionada. É isso.